Fala aí, meus amigos do Soda Santos, tudo certo? Bastidores agitados com relação a técnico, pelo menos de ontem para hoje, muitas notícias, tá? A diretoria teve reunião com o auxiliar técnico que deixou um rival recentemente. A diretoria também procurou um técnico ítalo-brasileiro que foi demitido recentemente da Juventus da Itália. Vou te falar todos esses bastidores, claro, dando os devidos créditos e o que eu apurei com relação a avançar ou não nestes quesitos, nestes dois nomes que eu vou te contar agora. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha para os amigos para que eles possam chegar aqui também, se inscrever e comentar. Qual deveria ser o técnico ideal para o Santos neste momento? Alguém vai topar o projeto Santos? Se não, e por que? Comenta aqui embaixo, porque eu vou te falar logo de cara. A diretoria do Santos, não o Pedro Martins, a diretoria do Santos, teve uma conversa com o auxiliar técnico Emiliano Dias, filho de Ramon Dias, técnico que dirigiu o Corinthians, campeão paulista, e que recentemente foi demitido, desligado do rival, tá? A informação foi publicada pelo Lucas Mussetti no UOL, tá? A gente conseguiu apurar essas informações e foi uma reunião considerada muito produtiva, pelo que eu fiquei sabendo, tá? Pelo que eu apurei hoje pela manhã. Muito produtiva mesmo. Primeira pergunta que foi feita para o Emiliano é se o Ramon, se eles, a comissão técnica deles, topariam, em caso de uma proposta oficial, né, de um avanço, dirigir o rival do Corinthians tão cedo assim, logo a poucos dias depois de deixar a equipe lá do Parque São Jorge. Ele disse, e o Emiliano Dias disse, sim, topamos, topamos. Ou seja, o sim já foi dado para o avanço do negócio. E a conversa, óbvio que não foi uma proposta, foi uma conversa. É o que eles chamam de sondagem, fizeram com outros treinadores também, tá? Partiu do princípio de conhece o elenco do Santos, como é que é teu estilo de trabalho, o estilo de trabalho de vocês, o dia a dia de vocês, o que vocês pensam sobre futebol, o que vocês pensam sobre tática, técnica, quem além do Neymar aqui no time vocês acreditam que possa render bastante. E eles demonstraram, no caso do Emiliano Dias, demonstrou um conhecimento muito interessante sobre o atual elenco do Santos. É claro que não falaram, não conversaram sobre parte técnica, tática, apenas sobre projetos, sobre conhecimento, sobre ideia de jogo, sobre essa parte que o Santos faz um peneirão ali para depois, né, colocar a mesa e, se for um consenso, né, avança para uma proposta. Mas a pessoa que me confirmou essa informação disse que foi uma conversa muito produtiva, que os dirigentes do Santos, pessoas ligadas ao presidente Marcelo Teixeira e não ao CEO Pedro Martins, né, ao presidente Marcelo Teixeira, gostaram do que ouviram do Emiliano Dias. Inclusive, essas pessoas consideram o Emiliano Dias mais técnico do que o Ramon Dias. E por isso podem avançar em uma proposta, sabendo que o Ramon tem o vasto conhecimento, foi um belíssimo jogador, seleção argentina, enfim, mas tem um vasto conhecimento, mas quem executa é o Emiliano Dias, né? Quem orienta, quem posiciona, o Ramon só corrige. Então, o Santos sabe já que o Emiliano Dias é o cara que toma mais à frente do elenco. E isso agradou demais aos dirigentes do Santos. Não significa que o Santos fará uma proposta. Tá bom? Ah, quer comprar camisa do Santos, meu amigo? Superfan.com.br, superfan.com.br, não é publi, é parceria para membros e inscritos aqui do canal. Usa o cupom ISODA Santos, tem as novas lá, o estoque tá cheio, corre porque acaba rápido. O cupom ISODA Santos, você tem um descontaço. O site é superfan.com.br. Ó, vamos partir para outro. Agora foi uma ideia do Pedro Martins, CEO do clube. Ele foi e conversou com o Thiago Mota. O Thiago Mota, ele foi jogador de futebol, ele nasceu em São Bernardo do Campo, né, aqui no estado de São Paulo, e estava dirigindo a Juventus da Itália. Foi demitido há 2 semanas por uma sequência de resultados negativos. Mas é um técnico considerado de uma nova safra, né, com ideias boas de jogo. E o Thiago Mota, com todo respeito à história do Santos, ouviu, né, ou trocou ideias sobre futebol, sobre tática, técnica, sobre projetos, médio, longo prazo, de que forma que ele trabalha, como ele age, né?
com o Pedro Martins e também com o acompanhamento da diretoria, tá? Essa informação, a princípio, foi publicada e divulgada pelo Meu Peixão, portal Meu Peixão, tá dado o crédito, e a gente conseguiu apurar também que foi uma conversa né, que foi bacana sobre futebol. É claro que se o Thiago Motta topasse, ele seria o técnico número 1 da lista para substituir o Pedro Caixinha, tá? Ele tem um consenso maior. O problema é que o Thiago Motta respeitou o Santos, só que ele pretende aguardar novas propostas do futebol europeu. Ele saiu de uma maneira meio conturbada da Juventus, acusando os dirigentes lá de terem propagado algumas fake news, mentiras, tal. Enfim, se você buscar no Google, você vai ver que tem algum tipo de notícia sobre isso, tá? E o Thiago Motta escutou, tal, mas depois da conversa, obviamente que o Pedro Martins e os dirigentes do Santos, eles entenderam que não vai ser simples, não é simples, e que o Thiago Motta é meio que um Tata Martino hoje para o Santos, sabe? Escuta, respeita, mas tá distante. Tem outros projetos. Seguir na Europa, enfim, seguir trabalhando num centro maior e não no futebol brasileiro. Então, hoje, uma realidade mais próxima, porque já disse sim que toparia, né? É Ramon e Emiliano Dias, é a família Dias que deixou recentemente o Corinthians. E pelo que eu percebi, tô lendo agora os comentários, tá? Tô lendo todos aqui. O torcedor do Santos não tem uma rejeição ao Ramon Dias, ao Emiliano Dias, porque trabalharam no Corinthians. Eles não têm essa rejeição, né? Eu li ontem na live lá da Rádio Prime News FM, eu vi até muitos comentando sobre ser um técnico que poderia dar um jeito no Santos, tal, poderia colocar o Santos nos trilhos, né? Se dividem hoje entre a permanência do César Sampaio e o Ramon Dias. Então, o Thiago Motta, ele é um sonho distante, assim como o Tata Martino, respeitaram a história do Santos, ouviram, né? Foram muito elegantes, né? Mas difícil, já avisaram, dificilmente eles vêm para o futebol brasileiro neste momento, né? E o Ramon Dias, o Emiliano Dias, se propõe a topar o projeto Santos, né? Para avançar para uma proposta, estudar a proposta, enfim. Então, isso é algo que o Santos realmente não tem pressa. Aquela entrevista do Pedro Martins, CEO do clube, parece que já foi amenizada internamente, parece que as partes conversaram, partes atingidas e a parte que atingiu, né? Conversaram, parece que o clima é um pouquinho mais amistoso dentro do Santos, né? Confiaram ao Pedro Martins aí a responsabilidade do técnico, mas também correm paralelo ao Pedro Martins por um técnico. A diretoria conversou com o Ramon, com o Emiliano Dias, por exemplo. Pedro Martins com o Thiago Motta. Pedro Martins acho que tem um pensamento um pouquinho mais a médio e longo prazo, o Santos quer um imediatismo, né? E de acordo com o imediatismo, prolongar aí o trabalho. Vamos ver no que vai dar. Eu estou acreditando que se o Santos avançar por técnico, se nenhum outro nome surgir, né, de agora em diante, o Ramon Dias começa a ter algumas alguma aceitação, um consenso. Ele já tem um consenso maior, tá? Não é maioria, tá? Mas já tem uma aceitação maior dentro entre os cartolas do Santos. Vamos aguardar. E você? Toparia o Ramon Dias ou ficaria com o César Sampaio? Estou lendo tudo aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau.